Ainda dessa sexta-feira, hoje é um dia importante na economia, no governo Lula. É hoje que Haddad se reúne com Lula para apresentar o arcabouço fiscal, né? As novas regras fiscais que permitam ao governo fazer investimentos e despesas sem gerar o descontrole nas contas públicas. A gente ouve há bastante tempo as críticas de Lula, do PT, em relação ao teto fiscal, né? Ao teto de gastos, teto esse que foi derrubado pelo próprio governo Bolsonaro, teto esse que não foi respeitado justamente pela situação do Brasil recentemente, né? Eles aprovaram a derrubada um pouco desse teto. No entanto, é preciso ter controle fiscal. Essa nova âncora fiscal, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Não há detalhes, isso não foi ainda apresentado à sociedade, à imprensa. Haddad fez questão de dizer já em recentes entrevistas de que apresentaria isso a Lula antes de falar publicamente a respeito dessa proposta. Vai ser Lula, talvez, que anuncie isso ao lado de Haddad, talvez, para a população brasileira. Vamos lá, qual é a tua expectativa em relação a esse arcabouço? O que deve vir aí, pelo que você já analisou, pesquisou, e a importância disso, né, Josias, para a retomada da economia brasileira? É relevantíssimo, diria que talvez hoje a principal providência que o governo Lula precisa adotar. Em 2 meses e meio de governo, o Lula pisou no acelerador, apressou o passo de todos os ministros, deseja que eles levem resultados à vitrine dos 100 dias, e disso resulta uma pressão por gastos públicos. O presidente chamou de criativo o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E o Haddad tenta há várias semanas divulgar os detalhes desse seu arcabouço fiscal, como foram batizadas as regras que vão substituir o teto de gastos. Antes mesmo de vir à luz, essa proposta já caiu no colo do Centrão. O Lula demora tanto tempo para autorizar o ministro a divulgar que a proposta já está no colo do Centrão. O Haddad é criticado por companheiros do PT, enfrenta o fogo amigo do PT, e sendo ele ministro petista da Fazenda, ele é graciosamente acolhido pelos oligarcas do Centrão no Congresso Nacional. Nesse momento estão disputando a relatoria dessa proposta, dessa nova regra fiscal, União Brasil, que se declara independente a despeito de ocupar 3 ministérios no governo, e o PP do Arthur Lira, que se declara oposicionista, apesar de conservar sob Lula posições que conquistou na engrenagem do Estado durante a gestão do Bolsonaro. E o Lira está sinalizando a intenção de entregar para um deputado do seu partido, do PP, a relatoria desse projeto, dessa proposta que o Fernando Haddad tenta divulgar. Essa proposta ela é importante porque ela vai sinalizar o tamanho da disposição do Estado durante o governo Lula para manter sob controle as suas contas. O Haddad tem, em tese, teria até o dia 31 de agosto para expor esse chamado arcabouço fiscal. Essa data, 31 de agosto, está prevista naquela PEC da transição, que foi aprovada no final do ano pelo Congresso. Mas o ministro tem pressa. Por que ele tem pressa? Porque essa nova regra fiscal ela é essencial para dar aos agentes econômicos uma estabilidade, uma noção de estabilidade que leve o Banco Central a baixar os juros. E o Banco Central vai se reunir agora, na terça e quarta-feira. Na quarta, anuncia o resultado da reunião do Copom. Os juros estão em 13,75% e nem os economistas do PT estão acreditando que nesta reunião vá ocorrer uma queda dos juros. O Haddad tinha essa expectativa de divulgar semanas atrás para que esse ambiente melhorasse e o Banco Central pudesse baixar os juros. Ô, Josias, não conseguiu fazer isso, Fabiola. Tem coisas interessantes aí, porque é tão complexo tudo isso, né? E é muito importante para a economia brasileira e para todo mundo, para o bolso de todo mundo. Haddad tem uma missão dificílima, que é o seguinte: Lula até recentemente falou, precisa gastar, não tem essa história de guardar dinheiro, tem que gastar, gastar, gastar. Haddad tem que segurar.
Haddad diz que tem muita gente que não paga juros, que não paga impostos no Brasil, ou que paga pouco demais. Você acha que vem alguma coisa nesse sentido, ô Josias, aí, nessa reforma que pode ser apresentada? Pode ficar mais caro para as pessoas? Como é que vai ser esse equilíbrio fiscal? Porque o que reclamam, alguns falam, pagam demais, outros pagam menos. Vai ter alguma coisa nesse sentido na sua análise, não? Pode ser que haja alguma coisa nesse sentido, Fabíola, mas aí na reforma tributária, né, na proposta de reforma tributária, que é o segundo projeto mais relevante da área econômica nesse primeiro ano de governo. Agora, em relação à regra fiscal, o segredo está em resolver a pendência deixada pelas pedaladas do Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, que se dizia liberal, mas que fez todas as pedaladas para tentar reeleger o presidente e deixou um passivo grande. O que se imagina é que, nessa conta que o Haddad fará, ele vai encaixar o passivo deixado pelo governo Bolsonaro e vai sinalizar para o ano que vem a intenção de zerar o déficit, de chegar ao equilíbrio das contas. E todo mundo diz que o Fernando Haddad está atrás da quadratura do círculo, porque ele precisa oferecer recursos ao governo para funcionar e, ao mesmo tempo, sinalizar responsabilidade fiscal. Ele diz que chegou, que descobriu essa mágica. Para que ele apresente essa mágica, eu imagino que ele vai impor ao mercado, o mercado que foi tão condescendente com o governo Bolsonaro, que digeriu todas as atrocidades fiscais do Bolsonaro, esse mercado vai ter que absorver a dívida que o Bolsonaro deixou. Então ele vai incluir na sua conta esse passivo e, a partir daí, vai buscar o equilíbrio. Então, é preciso ver, a Simone Tebet disse outro dia que todo mundo vai ficar feliz com essa regra. A felicidade plena não existe, mas há uma imensa expectativa em relação a essas regras e, a meu juízo, o Lula erra ao retardar a divulgação. O Lula tem um drama nas mãos, Fabíola, que é o desejo de manter a sua popularidade, e isso exige que o governo seja muito ativo e que gaste dinheiro em projetos que são essenciais, e, ao mesmo tempo, ele tem que manter aquela noção de estabilidade fiscal que ele exibiu nos seus primeiros mandatos, sobretudo no primeiro mandato. Então, para chegar a esse meio termo, é preciso ver qual é a mágica que o Haddad vai apresentar. E acho que o Lula deveria ter pressa. Se ele está interessado em baixar os juros, ele deveria ter autorizado o seu ministro a divulgar isso há mais tempo.